Irmãos, não sei como é. Pode. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que do céu é revelado a ira de Deus sobre toda a injustiça do homem, ou seja, sobre toda a impiedade do homem que detém a verdade de Deus em injustiça. Queridos e prezados irmãos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que do céu é revelado a ira de Deus sobre toda a impiedade do homem que detém a verdade de Deus em injustiça. Querido, eu quero citar algumas referências básicas dentro da Bíblia Sagrada, falando sobre a ira, aleluia, de Deus sobre todo homem que detém a verdade de Deus em injustiça. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus está por vir e agora ela está, aleluia, glória a Deus, reservada para aquele grande e terrível dia. Aleluia. Eu disse que Deus está reservando a sua ira para aquele grande dia. Agora ele está tendo paciência para com os filhos da ira, para com os, aleluia, aqueles que, aleluia, praticam a injustiça. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 9 e versículo 22, a Bíblia diz, queridos irmãos, aleluia, se Deus usasse com a sua ira e com o seu poder sobre os vasos da desonra, mas com eles ele teve paciência, os separando para o dia da perdição. Quem irá à perdição? São aqueles que detêm a verdade de Deus em injustiça. Quem são esses? São aqueles que não pensam em Deus e nem, aleluia, lembram de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo, aleluia, 9, 17, por que não dizer Salmo 9, 17, a Bíblia diz, queridos irmãos, que o ímpio será lançado no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que a ira de Deus, aleluia, vai ser revelado sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Queridos e amados irmãos, eu acabei de dizer, aleluia, que Deus, aleluia, tem tido paciência para com os vasos da desonra, ou seja, para com os homens que praticam a injustiça. Amados irmãos, a Bíblia diz, querido, aleluia, que Deus revelará a sua ira sobre todos aqueles que detêm a verdade de Deus em justiça. Queridos irmãos, a Bíblia diz que eles irão à perdição. Filipenses capítulo 3 e o versículo 19, a Bíblia diz que eles irão à perdição, porque faz do seu ventre como Deus, se inflamando, só pensando nas coisas terrenas. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus se revelará aleluia, do céu com a sua ira. Aleluia. Queridos, em Tessalonicenses, a Bíblia diz nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e ao 9, diz a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, Deus virá com fogo abrasador de sua ira para a perdição daqueles que não obedecem o Evangelho. Queridos e prezados irmãos, a Bíblia diz, querido, que aqueles que detêm a verdade de Deus em justiça, Deus se revelará do céu com fogo abrasador de sua ira. A Bíblia diz, queridos irmãos, que a ira de Deus descerá e não tardará sobre a injustiça dos homens. Ou por que não dizer sobre os homens que praticam a injustiça, sobre aqueles que detêm a verdade de Deus em injustiça. A Bíblia diz no livro de
Filipenses capítulo 2 e o versículo 16. Retenhai-vos a palavra da vida, para que no dia de Cristo não tenhais corrido em vão e nem trabalhado em vão. Queridos, a Bíblia diz que aqueles que praticam a injustiça, mesmo conhecendo a justiça de Deus, esses serão como aqueles que trabalharão em vão quando Jesus vier. Aleluia, no grande dia dele. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que, aleluia, Deus irá trazendo juízo sobre todos aqueles, aleluia, que habitam sobre a terra. Diz a Bíblia que aqueles que praticarem a justiça receberão o galardão da justiça, e aqueles que praticaram a injustiça, o galardão da injustiça. Alabaran santaran sutario, herunte forgi, diramansu darim antúria, provistintori kadoshi, abigzanda. Diz a Bíblia, queridos irmãos, que Deus trará, aleluia, a sua ira no dia do juízo sobre aqueles que praticaram a injustiça. Queridos irmãos, aleluia, o que eu quero chamar a tua atenção aqui nesta pregação, que irmãos, que o nosso tempo na terra, ele é corrido. Então, irmão, nós temos que nesse tempo, aleluia, corrido que estamos passando, nós temos que nos esforçarmos para praticarmos a justiça. Queridos e prezados irmãos, eu quero dizer, aleluia, que Deus trará a sua ira sobre todos aqueles que praticaram a injustiça. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz, queridos irmãos, aleluia, que Deus trará a sua ira sobre... Essa é a parte 1, vai ter a parte 2. Continua. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 9, sobre a ira de Deus, aleluia, o juízo de Deus, aleluia, glória a Deus, sobre aqueles que praticaram a injustiça, a pior injustiça de toda a história. Que injustiça pior é essa? É aquela injustiça que a pessoa não aceita a Jesus, não, aleluia, não procura buscar. Essa parte aí, você continua no outro pedaço. Tá bom, aperta aqui rapidinho. O vermelho. Isso.